E aí, galera? Beleza com vocês aí? Tá todo mundo vivo, acordado? Gente, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, eu sou um dos líderes do Arena Nitro. Obrigado. Não estou só aqui, obrigado. E, gente, quem vai compartilhar com vocês a palavra sou eu. Essa noite, fazia um tempo que eu não vinha para cá de sábado, não estava presente. O pessoal da sexta já... E aí, galera? Tamo junto sempre. Galera, é o seguinte... Pedrinho é um nome que nós temos ouvido muito nas últimas semanas. Não, para você que tem mais de 30 anos, não estamos falando do Pedrinho cuja casa é o melhor lugar para se fazer cocô. Não é essa. Você que tem menos de 30 anos talvez não faça nem ideia do que eu estou falando, tá certo? Mas já existia um outro Pedrinho, tá bom? E você já acha que é só os jovens que tem meme? Não, a gente que começou esse negócio. Mas o que acontece? Eu não estou falando deste Pedrinho, mas sim deste aqui, ó. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Com certeza você em algum momento do seu feed, do Instagram, do TikTok, do Twitter, grupo de WhatsApp, Spotify, você provavelmente já ouviu essa música. Inclusive já viu essa trend. E no dia 27, que quer dizer que foi ontem, né? Um dado de ontem, essa música já alcançou mais de 3,2 milhões de visualizações no YouTube. E já teve mais de 11 milhões de vezes que foi tocado no Spotify. Se você não ouviu, parabéns, você está desconectado do mundo. Você não faz, você está totalmente, você não faz ideia. Isso é um negócio, acorda não só o Pedrinho, mas você que não faz ideia quem é o Pedrinho. E assim como todas as pessoas, o refrão, ele penetra na nossa mente e você fica o dia inteiro. Acorda, Pedrinho, certo? E assim, para me ajudar, eu estudo com um cara e um dos meus melhores amigos estuda comigo e adivinha o nome dele? Pedro. Então eu olho para ele, ele não aguenta mais. Os Pedros que estão aqui, com certeza devem sofrer este bullying. Oi? A Jennifer, várias pessoas sofreram essa coisa que se chama trend e mais um monte disso. Gente, e a pergunta é que não quer calar quando você ouve essa música, sabe qual é? Quem é o Pedrinho? Pedro, é o Pedro que fez isso. Quem é o Pedrinho e que campeonato é esse? Porque ele fala, né? Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Ele fala isso. E eu, como uma pessoa, se você não fez essa pesquisa, eu fiz e eu vou falar para você quem é o Pedrinho, tá? Pedrinho é um senhor que frequenta um bar lá em Curitiba, e esse bar chama o Bar do Dionísio, que também é a mesma inspiração para o nome da banda. Estou dando várias informações aleatórias, mas vamos lá. E eles, há mais de 20 anos que o Pedrinho frequenta esse bar, e a sua marca registrada, além das partidas de sinuca, campeonato de sinuca, ele dar uma cochilada entre os momentos que ele não está jogando, certo? Então é por isso que ele fala, acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato, que é por causa disso. É uma brincadeira que os caras pegaram e falaram assim, vamos fazer dinheiro com o Pedrinho e a soneca dele, e assim os caras estão ganhando muita grana e fazendo o que a gente fique na cabeça todo momento. Pensando nisso, eu quero perguntar para você o seguinte: qual é a sua marca registrada? Hoje, mais de 11 milhões de pessoas já ouviram, 3 milhões no YouTube e muito mais, porque às vezes a pessoa está junto. Elas sabem quem é o Pedrinho, e ele é conhecido por quê? Por dormir, a soneca dele. E daí eu pergunto para você, qual é a sua marca registrada?
Quando as pessoas elas lembram de você na escola, no trabalho, na sua família, na internet, elas lembram de quê? Será que elas vão lembrar de você como o cara que só briga na escola? Ou talvez o nerd da escola ou da faculdade? Ou você é conhecido como tímido da turma? Ou se você é o cara que, tipo, tá sempre em outro planeta, sabe? Em outro multiverso, sei lá o quê, né? Ou eles vão lembrar de você que é uma pessoa, uma moça, um moço, que é amigo da galera, né? Que você é uma pessoa incrível. E será que você vai ser, por exemplo, considerado um exemplo? Um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, você que já está na faculdade, você que está trabalhando. Como será que as pessoas vão lembrar, por exemplo, do seu esforço, da sua dedicação? Será que as pessoas lembram de você porque é uma pessoa que cuida da sua família, é uma pessoa que se preocupa com as pessoas? Como será que elas vão recordar das brincadeiras que você fez em vários momentos da vida, das suas risadas sem motivo? Ou será que eles vão lembrar você como uma pessoa egoísta, pessoa gananciosa, uma pessoa solidária, uma pessoa gente boa? E assim como uma música foi criada por uma lembrança de um homem que adorava tirar uma soneca em meio ao campeonato, as pessoas elas estão observando a gente em todos os momentos. Essa música ela surgiu de uma observação. De você olhar, os caras estavam lá, e passa um dia, 2 dias, 3 dias, semana, e o cara está sempre fazendo a mesma coisa. Qual é a sua marca registrada? Quando as pessoas elas lembram de você, elas lembram o quê? Feche seu olho, vamos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai. Quero te pedir que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda essa mensagem, que o Teu Espírito fale nos nossos corações, ajuda a gente a se concentrar, ajuda a gente a ter foco e absorver maior quantidade de informações possíveis, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você um texto bíblico, mas antes, vamos ler em 2 versões. Na Almeida Revista Atualizada, está dizendo assim: e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vos vigiar comigo? E na versão linguagem de hoje, Novo Testamento, linguagem de hoje, está ali, acorda Pedrinho. Brincadeiras à parte, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler do versículo 36 até o 46. Abre aí. Amém ou misericórdia? É sempre aquela duplinha ali, cara. Brincadeira, no tempo de vocês. Estamos aqui para isso. Mateus, Novo Testamento, segunda parte da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, é o primeiro texto. Conseguiu? Amém? Mateus, capítulo 26. E a gente vai ler a partir do versículo 36. Eu estou lendo na versão NVT, só para você não ficar perdido aí, mas se você tiver outra, fique em paz, pode acompanhar normal, tá bom? Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou.
Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse Jesus a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Um contexto para você que não está entendendo nada do que está acontecendo. Jesus está com seus discípulos e ele está nos seus últimos momentos de vida. Nessa cena, mais para frente, Jesus ele é preso e ele vai ser condenado, depois vai sofrer, vai ser chicoteado, vai ter um encontro com Pilatos, e ele vai ser crucificado, Jesus vai morrer e depois ele vai ressuscitar. Então, aqui, neste momento, é um momento muito difícil, é uma tensão que está acontecendo. Jesus está sofrendo. E os seus discípulos estão ali junto, foram ali para acompanhar, mas o que acontece? Eles pegaram no sono. E diante disso que a gente acabou de ler agora, eu quero trazer para vocês 3 lições importantes que Deus quer alertar você. A primeira delas é: acorda, que o pecado quer te dominar. O versículo 41 diz o seguinte: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante quando você olha para esse texto e você percebe que Jesus, quando ele vai despertar os seus amigos, as pessoas que estavam próximas deles, ele chama a atenção deles, desafiando eles para eles se tornarem o quê? Vigilantes. Vigilantes são aquelas pessoas que observam, porque estão prestando atenção. Não são pessoas que só estão olhando. O vigilante é uma pessoa que vai além do olhar. É uma pessoa que está prestando atenção naquilo que ela está observando e aquilo que está fazendo. E, gente, as tentações são os nossos desejos da carne que estão continuamente nos incitando a pecar e a cometer todo tipo de impureza e devassidão. Palavra bonita essa, né? Porém, ela é ruim, tá, gente? Você que tá aí. Então, gente, quando aquele desejo interior, ele aflora, quando ele sai do desejo e ele vem para uma atitude, isso é o pecado. O que eu quero que você saiba é que a tentação, o pecado, não é simplesmente só o fato de você mentir, de você ser egoísta, de você roubar, matar, não é isso. Não é somente isso. O pecado, ele é muito mais do que isso, sabe por quê? Porque quando você olha nas Escrituras, lá em Mateus 15, ele fala que do coração vêm os maus pensamentos. Então o problema nosso é o nosso coração. O problema do nosso pecado está no coração, ele está enraizado no nosso coração. E perceba então que a tentação não são só atitudes. O problema está no nosso coração. Romanos diz que todos nós pecamos, todos,
somos todos. Não é tipo só as pessoas que não estão na igreja, ou só as pessoas que estão na igreja, ou só quem está preso. Não, gente. Em Romanos diz que todos pecaram, todos nós, inclusive eu, você, todos nós pecamos. Então a nossa carne, ela é fraca. E o meu desejo nessa noite é que, da mesma forma que o Acorda Pedrinho ecoa na sua cabeça o dia inteiro, em todos os momentos, e você fica cantando aquilo toda hora e as pessoas ficam falando, é que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para quais os pecados o seu coração tem gerado. Que o Espírito Santo possa mostrar para você quais são os pecados que você tem gerado, o que tem ecoado no seu coração. E é interessante que Jesus, ele poderia ter deixado, ele poderia ter largado os amigos dele, já vocês já estão dormindo mesmo, eu vou continuar aqui na minha oração, eu vou fazer isso. Mas, mesmo em meio a todo o sofrimento de Jesus, mesmo em meio a tudo aquilo que ele estava passando, as dificuldades, os problemas que ele estava enfrentando, Jesus não acordou eles xingando. Pô, cara, acorda aí. Não, Jesus não fez dessa forma. Jesus trouxe uma palavra de esperança. Tá, Guilherme, eu não estou entendendo, como que ele trouxe uma palavra de esperança? Jesus, ele traz uma palavra de esperança quando ele diz o seguinte: o Espírito está pronto. Ou seja, nós precisamos compreender que com as nossas forças, jamais vamos conseguir nos livrar da mentira, da pornografia, da lascívia, do orgulho, da preguiça e de tantas outras tentações que assombram a nossa vida. Sabe quando você está cansado? Você está cansado de tanta coisa, que o que você mais quer fazer é tipo, vai assim mesmo. É ceder. Sabe quando você está tentando, você está fazendo, mas você fala assim, vai assim mesmo, deixa isso acontecer. O que Deus me trouxe aqui, nessa noite, foi para falar para você o seguinte: acorda, que hoje tem perdão. E existe uma forma de você não deixar o pecado dominar a sua vida. Existe uma forma do vício não dominar a sua vida, existe uma forma da pornografia não dominar a sua vida, existe uma forma da mentira não dominar a sua vida, existe uma forma do orgulho não dominar a sua vida, não existe uma forma da timidez não dominar a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado. Esse pecado que Romanos fala que todos nós pecamos, que eu e você temos, Jesus pagou o preço desses pecados. Jesus, ele nos libertou. E isso faz sentido porque a gente ouve por aí, porque Jesus é o nosso libertador, Jesus é a salvação. Salvação do quê? Daí quando a gente olha para dentro de nós, e a gente começa a olhar tantas coisas que estão erradas na nossa vida, quando a gente olha para nós e a gente é dominado por relacionamentos tóxicos, quando a gente é dominado por tantos vícios que tem aí, e eu não estou falando só droga, bebida, tem muita gente por aí que é viciado em videogame, tem muita gente aí que é viciado em mentira, tem muita gente que é viciado, sabe no quê? De falar mal dos outros. E
quando você se depara você começa a olhar para a sua vida e fala assim, meu, eu estou preso, eu sou um escravo, porque eu faço essas coisas mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu não preciso. E eu vou te dizer, isso é o pecado. E é isso que o pecado quer fazer com você. Porque de primeiro momento é uma coisa confortável. Ele se apresenta como algo... O pior jeito que o pecado se apresenta é o jeito mais famoso que tem. É a liberdade. Você faz o que você quer. Vou dizer uma coisa para você. Já disse aqui isso há um tempo atrás. A liberdade é mais sobre dizer não do que dizer sim. O que eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está falando, acorda, que o pecado quer dominar você. Mas Jesus pagou o preço para libertar você desse domínio. Segunda lição que eu quero trazer para você é, acorda, que a sua força está no Senhor. Acorda que a sua força está no Senhor. Quando você olha lá no versículo 43, ele diz o seguinte: quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. E eu fiquei pensando, Jesus estava ali, sofrendo, estava um super climão. Jesus, ele tinha avisado, porque se você volta um pouco à história, uns capítulos antes, Jesus jogou a real para eles e falou assim, eu vou morrer, eu vou sofrer e depois eu vou ressuscitar. E eu fico pensando, cara, Jesus já tinha dado a deixa do que ia acontecer. Estava um climão. E Jesus não estava tipo, galera, eu vou morrer. Não, né? Jesus, ele sabia o que estava por vir. E mesmo nesse climão, e mesmo tudo isso, os caras não conseguiam ficar um pouco acordados. Os caras não conseguiam ficar um tempo ali vigiando. Mas quando eu estava pensando nisso, eu estava chegando nessa conclusão que eu acabei de falar para vocês, Deus me lembrou das últimas semanas que eu estava vivendo. E para quem não sabe, eu estudo em Campinas, só que eu moro em Sorocaba. Então eu vou para Campinas e volto todos os dias. E eu tenho que acordar 10 para 5 da manhã todo dia. E eu chego aqui em Sorocaba mais ou menos umas 2:30 da tarde. Eu estudo de manhã. E além disso, eu preciso estudar e eu trabalho. E eu estava muito cansado, essas últimas semanas eu estava assim, extremamente cansado de chegar ao ponto de que eu só queria vegetar. Sabe? Você só quer ficar assim, ó. Não queria fazer mais nada. Nem expressão facial eu queria ter porque eu estava cansado. Eu só queria fazer isso. Eu não sei se você já passou por um momento parecido disso. E é interessante porque eu converso com o pessoal do Nitro e eu fico vendo a quantidade de horas que a escola quer que você fique lá. Eles inventam umas matérias aleatórias e ficam fazendo um monte de coisa, você passa a sua vida lá. Então eu imagino que vocês também devem ter passado por algo parecido com isso. E eu particularmente agradeço a Deus que eu não faço ensino médio nessa época. Que na minha escola era só ir e voltar, 12:50 já estava em casa. Então assim, agradeço a Deus por isso, porque no meu tempo não era assim. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que a segunda lição diz exatamente sobre isso. Acorda que a sua força está no Senhor. Jesus, Ele não desiste de nós. Isso é uma das coisas que eu acho mais fascinante em Jesus, do fato de Ele não desiste. As pessoas desistem da gente.
As pessoas que a gente gosta, muitas vezes, desistem da gente. Muitas vezes, eu desisto de eu mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, Ele não desiste de você. E nem da obra que Ele tem para a sua vida. E é muito importante a gente se preocupar, quando eu estava falando no começo sobre qual é a marca que você tem deixado, é importante a gente se preocupar com as pessoas em volta. Nossa, o que as pessoas estão pensando? O que as pessoas vão achar dessa atitude? Isso é importante, porém, ela não pode dominar você. Porque a gente acaba vivendo em função disso. E a gente acaba fazendo, então a gente estuda pelo outro, a gente estuda para mostrar o outro, a gente faz trabalho para mostrar para o outro, a gente corta o cabelo para mostrar para o outro, a gente troca de roupa para mostrar para o outro, a gente posta a foto numa hora específica por causa do outro, a gente põe o story e fica olhando lá quem assistiu, quem viu o seu story. A gente começa a viver em função disso. Mas é importante que a gente olhe em volta e perceba como que as pessoas me veem. Sabe por quê? Porque nós somos exemplos. Nós somos convidados a ser uma extensão de Deus na onde a gente está. Seja na escola, no trabalho, na sua casa, na igreja. Não é errado você correr atrás do seu sonho, né? Ele está pensando, nossa, não posso nem correr atrás daquilo que eu quero, da faculdade que eu quero e tal. Não, você pode fazer isso. Você pode correr atrás do melhor emprego, você pode correr atrás da melhor faculdade, você pode buscar querer ser o melhor, você pode fazer isso. Você pode correr atrás dos seus sonhos, do seu lazer, você pode fazer isso. Não é errado essa busca. É errado quando a gente está mais preocupado em se mostrar para o mundo do que para o Criador dele. Este é a chavinha. A nossa força deve estar no Senhor e não nos seus estudos, nos seus relacionamentos, na sua profissão. Somente Deus, Ele é perfeito para te abandonar. Para não te abandonar. Vocês nem estão prestando atenção, né? Eu falei, não, para Ele te abandonar. Daí todo mundo, amém. Eu falei, tudo bem, gente? É não te abandonar, tá? É minha técnica para saber se vocês estão espertos. Acordado aí. Nunca saberás. Nunca saberás. Até me perdi aqui no meu Deus. As pessoas dizem o seguinte, né? Se você dormir, vai perder o ponto. Não é isso que as pessoas dizem? Então a gente não pode dormir, cara. A gente precisa acordar. A gente precisa ver o que está acontecendo em volta. O mundo não vai parar para te ajudar. O mundo não vai chegar e falar assim, ei fulano, acorda, vamos que a vida está andando. Faz tal coisa, faz tal coisa. Porque o mundo quer passar a perna em você. O mundo quer que você durma, porque a hora que você estiver dormindo, eles vão passar assim, ó. E eu vou te dizer uma coisa. E quando eu estava lendo o texto, eu estava observando que Jesus, Ele ora e Ele volta. Ele ora e Ele volta. E Ele faz isso 3 vezes. Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus se importa com seus amigos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar. Isso desde sempre. Tipo, pode tocar a Sapucaí, que eu não me abalo. Meu filho, pode... A única certeza que eu tenho é que a trombeta, quando Jesus voltar, essa eu vou ouvir, porque a Bíblia diz que todos vão ouvir. Então, essa certeza eu tenho. Então, assim, eu sempre sofri por causa disso. Hoje eu estou melhor.
Hoje eu acordo normalmente e tal. Mas eu tenho um despertador reserva, que se chama pai. O meu pai vai lá e me acorda, tipo, tá acordado, né? Então, beleza, ele faz isso. E sabe o que é interessante? É que o meu pai, ele vai lá e ele fala, tá acordado? Daí eu faço o quê? Aham. E ele vai embora. Dá uns 5, 10 minutos, ele volta. Eu assim, tá acordado, né? E eu fiquei pensando, cara, sabe por que ele faz isso? Porque ele se importa comigo. Porque ele quer que eu acorde, porque ele quer que eu vá atrás da minha vida, ele quer que eu cumpra meus compromissos, ele quer que eu faça a diferença que eu preciso fazer. E daí quando eu olho esse texto e eu vejo Jesus indo e voltando, eu vejo assim, cara, Jesus se importa. Porque quando a gente não está nem aí, a gente faz assim, ó, veio, acorda. E a pessoa que lute, né? A pessoa que lute para fazer aquilo. Mas quando a gente se importa com a pessoa, a gente vai lá, ei, tá acordado, né? Ei, já acordou? Ei, levanta. E eu olhei o texto e falei assim, cara, Jesus se importa com seus amigos. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna mais que servo, você se torna amigo. E se Jesus se importa com os seus amigos, e eu e você somos amigos de Jesus, naturalmente, Jesus se importa com nós. Jesus se importa com a gente. E eu digo para você, o mundo não se importa com você, mas o Criador do mundo se importa. E é por isso que eu quero dizer para você uma coisa, a sua força precisa estar no Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele que se importa. É Ele que cuida. É Ele que chega lá, todo cansado, sendo oprimido, está vivendo dias. Olha a oração que Ele faz para Deus. Se você ler o texto mais para frente, diz que a dor era tão grande que Jesus chorou, suava sangue. Suava sangue. E mesmo assim, ele levanta do lugar dele e fala, ei, acorda, vigiem, para vocês não caírem em tentação. O Espírito está pronto. Quem que é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Nós somos fracos. Então, a nossa força precisa estar em quem é forte. E Jesus Cristo é a força que vai te ajudar a cumprir com aquilo que você precisa fazer. Eu lembro desses dias, eu estava lá deitado, estava vegetando, e falei assim, Deus, eu não tenho mais força. E eu tenho que fazer muitas coisas. E cara, depois daquela noite de sono, eu acordei uma outra pessoa. Por quê? Porque Deus se importa com a gente. Deus se importa com você, com o que você passa na escola, com o que você passa nos seus relacionamentos. Ao contrário do que se prega muito com outros deuses, quem gosta de mitologia grega, o pessoal lá do Vikings, que você precisa dar algo para ter em troca do Deus, para que se o Deus gostar, Ele vai te abençoar. Eu quero dizer para você, Jesus não é desses. Deus é um Deus que Ele dá para você com alegria. Ele derrama graça porque Ele ama e porque Ele se importa de você. E por último, acorda que chegou a hora. Acorda que chegou a hora. No verso 45 diz o seguinte: em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. Gente, chega de colocar a soneca na nossa vida. Sabe quando você pensa, mais 5 minutos? Mais 5 minutos? Depois eu resolvo? Depois eu vejo? Depois eu faço? Depois eu vejo. Até domingo que vem, tem muito tempo. Eu começo a orar antes, porque daí eu vou chegar na igreja, então eu preciso estar no clima.
como nós, sabendo de tudo isso, sabendo da raiz do pecado, sabendo que o pecado quer nos destruir, sabendo que existe o Criador que entregou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados, nos libertar da escravidão, que o pecado nos algemou, sabendo que Jesus morreu por mim e por você, e a gente aqui ainda está dormindo e descansando. Nós estamos aqui, dormindo e descansando. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu faço isso. Depois. E a gente vai botando a soneca, né? Eu não sei se você já assistiu o clipe do Acorda Pedrinho, né? Mas se você assistir, ele faz uma brincadeira com isso, da questão de acordar. E, cara, eles tentam de tudo para acordar o Pedrinho. Assista o clipe. Eles tentam de tudo para acordar o Pedrinho. Tanto que o clipe, eu acho que deve ter uns 10 minutos. Né? Ele passa anos. Tá todo mundo velho. Eles voltam e o Pedrinho tá lá. O Pedrinho ainda está dormindo. E já parou para pensar que a sua vida pode ser exatamente igual a esse clipe? O mundo está aí. O mundo está cada vez pior. E você está lá. Só dormindo. E o dormindo que eu estou falando aqui é uma pessoa dormindo, ela não acrescenta nada na vida de ninguém, não faz nada, ela fica simplesmente dormindo. As pessoas na sua sala de aula, elas estão se matando psicologicamente. As pessoas, elas estão se matando mentalmente. As pessoas, elas estão se matando através de relacionamentos tóxicos. As pessoas no seu trabalho, elas estão desesperadas com o casamento delas. As pessoas que você conhece estão desesperadas com não saber lidar com os filhos delas. As pessoas, elas estão com depressão. As pessoas estão com pensamento suicida. As pessoas, elas estão se sentindo sozinhas. As pessoas, elas estão na internet se prostituindo por meio de fotos sensuais no Instagram. Olha o que está acontecendo com o mundo. E a gente está fazendo o quê? Dormindo e descansando. A gente está dormindo e descansando, enquanto todas essas coisas estão acontecendo. Ou melhor, a gente finge demência. Sabe essa expressão? Fingir demência? Tipo, nossa, não sei, não percebi. Não, sério? Nossa, nem reparei. Sabe por quê? Porque é o primeiro lá. A gente não está vigiando. A gente está fazendo o quê? A gente está olhando. Conseguiu perceber a diferença? Por isso que Jesus fala que a gente precisa vigiar e orar. Porque vigiar é você observar. Você é reparar. Quando você começa a vigiar, você começa a ver quantas as pessoas à nossa volta, elas estão mortas. As pessoas, elas estão derrotadas, as pessoas estão quebradas. Acorda. Sabe por quê? Porque chegou a hora. Agora é a hora. Nós precisamos levantar a nossa voz, nós precisamos nos colocar, não de forma militante, não de forma agressiva, não é isso. Não é sobre isso. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Jesus se posicionou em amor, justiça, graça e perdão.
E quando você for se posicionar, você tem que pensar nisso. Será que a minha posição, ela está sendo em amor, em justiça, em graça e perdão? A hora é agora e não daqui 5 minutos, como a gente faz com o despertador, com a soneca do celular. As pessoas à nossa volta estão morrendo hoje. E amanhã talvez elas estejam mortas. Amanhã talvez elas estejam mortas. Mas você pode dizer, ou até mesmo cantar, não sei aonde ir. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E que essa seja a nossa motivação para lembrar, para nos relacionarmos com Deus, que essa seja a sua motivação para se relacionar com Deus. Então, recapitulando, acorda que o pecado quer te dominar, acorda que a sua força está no Senhor e acorda que agora é a hora. O meu desejo no meu coração é que essa mensagem entre e você tenha entendido e você busque. E toda vez que você ouvir acorda Pedrinho, que você lembre dessa mensagem, fala assim, cara, eu preciso acordar. Porque hoje é o dia de eu fazer a diferença, hoje é o dia de eu vigiar e observar quais são os pecados que têm tentado me dominar. E a gente ficaria desesperado, porque a gente começa a olhar e fala assim, cara, eu não consigo, eu não sei nada. E daí você vai lembrar, acorda que a força vem do Senhor. E a gente busca como essa força, gente? Oração, leitura da Bíblia. Aquele aplicativo da Bíblia tem diversos estudos bíblicos para você fazer, simples, rápido. A gente está tão ocupado com a nossa vida que muitas vezes a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para o Criador, a gente não tem tempo para Jesus. Só que quando a gente lembra que a nossa força está no Senhor, é lá que a gente vai buscar. E agora é a hora, gente, não deixa para amanhã. Não deixa para daqui um tempo. Quando eu ficar mais velho eu resolvo isso. Não faz isso. Porque você vai perceber como é gostoso experimentar o cuidado de Deus. Como é gostoso experimentar Jesus todos os dias. Não é uma tarefa fácil, mas a nossa força está no Senhor. Enquanto eu vou orar para a gente encerrar, o grupo de louvor vai subir aqui, a gente vai cantar mais uma vez uma música. Então eu queria pedir para você fechar os seus olhos agora. E a gente vai orar. Deus, muito obrigado, porque da mesma forma que o Senhor não desistiu dos teus amigos naquele tempo tão difícil, o Senhor insistiu para que eles acordassem, para que eles vigiassem, para que eles orassem. O Senhor está fazendo isso com a gente nessa noite, ó Pai. Então, desperta aqui, ó Deus, esses corações para que a gente lembre de vigiar, porque o pecado quer nos dominar. E a gente precisa acordar, olhar, observar, ajuda a gente a fazer isso, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que vai nos ajudar a enxergar, o Senhor vai ser aquele que vai nos ajudar a dizer não. O Senhor vai fazer a gente provar o que é liberdade de verdade, ó Pai. Então, ouve a nossa oração, o nosso clamor aqui. E que a gente possa lembrar que hoje é agora. Deus, ajuda a gente a ouvir a Tua voz, dizendo, acorda, levanta, vigia. Em nome de Jesus. Amém.